Oi pessoal, boa tarde. Eu vim compartilhar com vocês hoje um pouco desse livro maravilhoso de Max Lucado e o título é O Fim da Ansiedade. Gente, ele é muito legal, gostei muito e aqui ele fala o segredo bíblico para livrar-se das preocupações. Então assim, eu gosto muito de falar sobre esse conteúdo, sobre ansiedade, né? Porque Deus tem trabalhado muito isso na minha vida, muito, mas quando eu falo muito é de uma maneira assim sensacional, tá? E aí eu li esse livro, ele é muito interessante e eu fiz algumas anotações, tá aqui no computador e eu vou falar pra vocês, tá? Uma das coisas que mais me deixou assim, que eu achei engraçado no livro, né, foi menos irritação e mais fé. Gente, muito a minha cara, porque eu nunca vi pessoa pra ser mais irritada do que eu. E aí eu venho trabalhando isso de maneira assim, muito intensa, né? Porque isso não é bom, a pessoa ser muito irritada. E eu peço ao Senhor, sabe? O fruto do Espírito que fala, né, sobre a paciência, sobre aquelas coisas todas, e que eu falei assim, meu Deus, como eu tô longe desses negócios, eu sou muito irritada, tudo me irrita. Então eu venho trabalhando, venho buscando isso do Senhor, e aí no livro tinha escrito isso, menos irritação, mais fé. E em relação à ansiedade, ele colocou uma frase que eu achei assim, muito interessante também. Para ver as consequências da ansiedade, leia sobre metade das doenças em um livro de medicina. Gente, realmente, né? Para saber sobre as consequências que a ansiedade traz na nossa vida, é só você ler. Metade das doenças tem a ver com essa questão da ansiedade, né? E aí ele começa assim: se você não ri com frequência, não aproveita o sol e nem assovia enquanto anda, nós precisamos conversar. Há quanto tempo que a gente passa na rua e não vê ninguém passando assoviando, né? E se vê, você vai falar assim, nossa, tá à toa. Ou então assim, gente, não tá ligado no que tá acontecendo. Porque hoje em dia ninguém tem mais esse costume, né? De andar na rua e assoviar, andar assoviando. Porque isso, quando a gente faz isso, demonstra o quê? Nossa, que pessoa tranquila, tá tudo bem, tá tudo certinho. E hoje a gente vê o quê? As pessoas passando, correndo pra um lado pro outro, né? Então eu achei muito interessante quando ele falou sobre isso, sobre essa questão do assoviar. E eu falei assim, agora eu vou andar na rua assoviando. Eu vou ver se eu ainda assim assoviar, na verdade, né? E então, assim, se você não ri com tanta frequência, gente, comece prestando atenção. Porque o natural é a gente rir, né? A gente precisa estar sempre rindo, sempre feliz, sempre alegre. É claro que você não vai fazer isso em todos os momentos, né? Porque às vezes aconteceu alguma coisa de doença e você tá lá rindo. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que a gente precisa rir, né? Com frequência, a gente precisa estar de bom humor, a gente precisa aproveitar o sol. As pessoas estão em casa e nem, né? Tudo bem que a gente tá na quarentena, mas assim, no quintal de casa, na frente da casa, ir lá pegar um solzinho, eu acho que não, né? Não tem tanto problema. E aí ele comenta assim: a esposa dele, sabe aqueles aplicativos que tem que você tira uma foto, bota lá o seu rosto lá e o aplicativo fala quantos anos você tem, né? Então a esposa do autor, ela encontrou um aplicativo que calculava a idade da pessoa ao avaliar a foto do rosto dela. E aí o aplicativo errou a idade da esposa dele, deixando ela 15 anos mais nova. Só que o aplicativo errou a idade dele, do autor, deixando 5 anos mais velho. E aí ele fez de novo o teste. Falei, não, vou fazer de novo. Quando ele fez de novo, ele acrescentou mais 7. E aí ele tirou de novo a foto e fez. Quando ele fez de novo, o aplicativo acrescentou mais 10. E aí ele parou antes que o aplicativo declarasse que ele estava morto, né? Então, tipo assim, ele desistiu. E realmente, às vezes a gente, quando vai olhar assim, né, no espelho, a gente fala, nossa, cara de sofrida, cara de cansada, cara de quem tá com luta, né? E realmente essa questão do estresse, ela acaba envelhecendo a gente. A presença da ansiedade é inevitável, como todo mundo já sabe, né? Mas ser prisioneiro a ela é opcional. Então, assim, a ansiedade, de uma maneira geral, no corpo humano, ela é necessária, né? Nós precisamos ter essa coisa da ansiedade porque é uma questão de sobrevivência, né? Então, isso é necessário que a gente tenha, né? Uma pessoa que não tem ansiedade nenhuma, coitada, a pessoa, sei lá, né? Morreu, porque não tem como. Então, assim, a pessoa, ela pode ter, ela precisa ter, né? Como ser humano normal, é a ansiedade dentro dela. Só que ser prisioneiro a ela é uma questão opcional. E é sobre isso que o autor fala muito no livro, né? Sobre essa questão de você se tornar prisioneiro da ansiedade. Jesus deixou essa palavra.
Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês Aí fala algumas coisas e depois ele fala ansiedade da vida. Então a frase resumida ela fica: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de ansiedades da vida. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Amabilidade, uma pessoa amável, né? Todo mundo precisa te reconhecer assim. Perto está o Senhor. Gente, Deus está perto. Ele não está longe da gente, né? Ele está perto da gente. Não andem ansiosos por coisa alguma. Quem consegue, né? Mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então assim, não fica ansioso. Pegue os seus pedidos e apresente a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu acho isso muito lindo. Todo dia eu medito nesse versículo porque eu quero encontrar, não só esse alegrem-se sempre no Senhor, mas eu quero encontrar de Deus essa paz, esse descanso, né? E isso a Bíblia nos dá, né? A gente precisa buscar, a gente precisa querer. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então não é pra gente ficar pensando o tempo inteiro, remoendo na nossa mente coisas ruins, e sim tudo que for bom, verdadeiro, amável. Isso sim, nós precisamos pensar. E aqui nesse trecho que a gente leu, esse pedacinho, ele fala: apresentem seus pedidos a Deus. Com Deus como seu ajudador, você dormirá melhor hoje à noite e sorrirá mais amanhã. Você redefinirá o modo como enfrenta os seus medos. A gente precisa redefinir como que a gente vai enfrentar os nossos medos. Claro que eu tenho medo, meu boleto da faculdade é R$700, não estou trabalhando, meus contratos foram suspensos e eu tenho medo de não conseguir pagar porque, poxa, vou ter que parar, né? Não vou poder fazer esse semestre na faculdade. Mas e aí? Eu vou ficar fazendo o que diante dessa situação? Eu vou ficar remoendo o tempo inteiro? Ai, meu Deus, que medo, meu Deus, de não conseguir pagar, não vou conseguir pagar, Não. Então, a gente precisa encontrar uma saída para as situações difíceis da vida. É uma situação difícil, é claro que eu estou falando de uma questão financeira. Claro que tem gente passando por coisas muito mais difíceis, né? De saúde, de doença, que eu considero muito mais difícil do que essa questão de dinheiro. Então, assim, a gente precisa encontrar uma saída. E aqui a proposta é: apresentem os seus pedidos a Deus, né? A ver as más notícias pela lente da soberania. A gente precisa aprender a ver as más notícias pelas lentes da sabedoria. Você descobrirá uma vida caracterizada pela calma e desenvolverá ferramentas para enfrentar os ataques de ansiedade. Então a gente precisa descobrir uma vida caracterizada pela calma. Calma. E é isso que eu venho trabalhando no meu interior. Assim, muito mesmo, porque se hoje eu consigo estar aqui calma com um boleto de R$700 para pagar daqui a 2 dias, é porque realmente eu tenho apresentado meu pedido a Deus e eu tenho colocado Ele diante das coisas, só que eu também tenho buscado essa calma. Senhor, sabe quando você depende de alguém? Assim, você tá em casa, tá tudo trancado, e aí você perdeu a chave, você depende do chaveiro chegar. Então, assim, tá tudo trancado e você fica sentada na calçada e você fala assim: não, gente, eu dependo do chaveiro chegar para poder eu abrir a casa, porque eu perdi a chave, não tem como, não tem outra chave. Então, você fica sentada na dependência do chaveiro chegar para resolver. É assim que eu tenho estado e é assim que eu tenho mantido a minha calma. Não, eu tenho esse boleto para pagar, eu quero muito, né, pagar porque é ele que vai abrir a renovação para mim da faculdade, mas eu tô na dependência do Senhor. Não, eu dependo de Deus mandar um recurso, uma saída, ou um trabalho, ou alguma forma de eu ganhar um dinheiro para poder pagar esse boleto. Então, assim, eu estou literalmente na dependência do Senhor. O que eu vou fazer? Nada. Não posso fazer nada, eu dependo do Senhor. Então, a gente precisa descobrir uma vida, assim,
de calma, né? E a gente só encontra isso apresentando os pedidos a Deus e pedindo a Ele. Por quê? Ele fala lá em João que a paz, que Ele não dá a paz que o mundo dá. Que o mundo dá uma paz enganosa, passageira, algo, né, que não é real. Mas a paz que Ele dá é uma paz verdadeira e que excede todo entendimento. Então, a gente precisa buscar no Senhor essa calma. E aqui ele fala assim: alegrem-se na soberania do Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi o quê? Alegre-se. Mas pode uma pessoa se alegrar para sempre? O tempo inteiro? É possível manter um espírito contagiante de alegria o tempo todo? Não, não é. E não é sobre isso exatamente que Paulo está falando. Ele nos chama não a um sentimento, né? Mas a uma decisão, uma confiança bem firme de que Deus existe, está no controle e de que Ele é bom. Então, essa confiança que a gente precisa ter. Por isso ele fala, alegre-se sempre no Senhor. Eu estou aqui preocupada, não só com isso, mas com uma série de outras coisas, mas a minha alegria não está nisso. Isso não está dando certo? Não está dando certo, tá, né? Ali tá agarrado. Mas assim, a minha alegria não vem dali. A minha alegria não vem porque vai estar tudo pago, tudo certo. A minha alegria vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, essa confiança. Então, eu posso não estar alegre assim, ó, o tempo inteiro. O tempo todo, gente, tudo bem, tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem, bem, bem. Às vezes não tá tudo bem, assim, né? Mas existe uma confiança. Eu confio de que Deus está no controle de todas as coisas. Então, mesmo que eu não pague, mesmo de repente que eu não faça, eu não vou ficar alegre. Ah, nossa, tô tão feliz porque eu queria fazer, né, a faculdade de semestre, mas não vou fazer, não. Mas olha, tô super feliz. Não, tô um pouco triste, mas eu estou bem porque eu entreguei na mão de Deus e a resposta vem de Deus. Então, se não é, não é, se é, né? Enfim. Soberania é o termo que a Bíblia usa para descrever o controle e a perfeita gestão que Deus tem do universo. Isso é soberania. A Bíblia usa essa palavra para descrever isso, o total controle, que tudo está sob a perfeita vontade de Deus. Ele governa cada elemento. Sol, estrela, lua, mar, terra, rocha, montanha, tudo. Então, isso é soberania. Então, nós devemos nos submeter a essa soberania do Senhor. A ansiedade, o autor descreve que a ansiedade é a consequência do caos observado. Quando você começa a olhar ao seu redor e vê que está tudo muito doido, tudo meio que perdido, aí sim você se torna ansioso. Porque se você perceber um controle sobre todas as coisas, aquilo vai te gerar uma calma, né? Se eu sei que meu boleto da faculdade está pago, que os meus acordos ali estão tudo pago, que a escola das crianças estão paga, tá tudo certinho, eu vou ficar calma, vou me desesperar por quê? Não vou. Tá tudo sob controle, tô vendo que tá tudo organizado. Quando eu olho ao redor e percebo o controle, isso me gera calma. Mas se eu olho ao redor e percebo, meu Deus, isso não tá pago, aquilo não tá pago, não sei quem tá doente, isso tá desse jeito, não sei quem, não sei o que lá. Isso vai me fazer o quê? Me fazer me sentir ansiosa, eu vou me sentir ansiosa, né? Então, a ansiedade, ela aumenta à medida que o controle de alguma coisa diminui. Não tenho mais o controle disso. Meu Deus do céu, o que vai ser agora? Né? Então, a ansiedade, ela vem quando você percebe que as coisas estão fora do controle. Mas aí, o que a gente vai fazer? Vai controlar tudo? Tem como você controlar tudo e todos? Tem? Não. Nós não podemos assumir o controle porque não cabe a nós essa tarefa. Pessoas mais estressadas são obcecadas por controle. Já percebeu? Aquela pessoa que gosta de controlar tudo, que gosta de dar conta de tudo, elas são as mais estressadas. E elas vão lutar contra isso o tempo inteiro, porque vai ser ela tentando controlar e se frustrando porque não consegue. Por quê? Aqui o autor fala, nós não podemos assumir o controle, porque não cabe a nós essa tarefa. A nossa tarefa não é controlar. Tem até um hino muito lindo que eu adoro, que ele fala assim, ó, é meu, somente meu, todo trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. É muito lindo esse hino, e realmente é do Senhor, pertence a Ele o controle e o domínio de todas as coisas, não da gente, né? Mas a Bíblia tem uma ideia boa para quem tenta controlar isso tudo, né? E para quem tem essa questão da ansiedade, porque tenta controlar e acaba se frustrando porque não consegue.
Ao invés de buscarmos o controle total, renuncie a ele. Você não pode dirigir o mundo, mas pode confiar em quem pode controlar. Então, você pode até não dirigir todas as coisas, mas você pode confiar de que Deus está no controle até, porque nós falamos que ele é soberano. Então, nós podemos confiar. A proposta que ele traz é, ao invés de você buscar o controle das coisas, busque ao Senhor e confie de que ele fará. A paz está em nosso alcance, não por falta de problemas, mas por causa da presença de um Senhor soberano. Então, a paz está no nosso controle. No nosso alcance, né? Ler sobre Paulo é ler as palavras de um homem que no mais íntimo de seu ser acreditava na mão firme de um Deus bom. Se você parar para ler sobre Paulo, você vai ver que ele acreditava na mão poderosa do Senhor. Ele era protegido pela força de Deus. As condições que ele, várias prisões, naufrágios e tal, as condições poderiam ser horríveis na prisão. Mas, acima de tudo, há um Deus que efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Filipenses 2:3. Então, é do Senhor, é dele que vem tanto o querer quanto o realizar. Pertence ao Senhor. A mente não pode estar cheia de Deus e de medo ao mesmo tempo. Não tem como eu falar que eu tô cheia de Deus e eu tô cheia de medo. Foi aí que depois, em outro momento eu vou falar, foi aí que eu recebi a cura sobre esse descontrole da ansiedade. Porque eu não pedi ao Senhor para me curar da ansiedade, senão, como é que ia ser? Mas eu pedi a Deus e vivenciei com o Senhor um momento na minha vida de cura sobre esse descontrole emocional. Essa coisa louca, muito doida que eu passei, assim, um período horroroso, mas horroroso em relação à ansiedade. E foi o Senhor que me curou. E eu falava isso para Deus. Senhor, engraçado que quando eu li no livro eu achei muito interessante. Eu falava, Senhor, como que eu posso ter a minha mente cheia do Senhor e tá desse jeito aqui ao mesmo tempo? O que tá acontecendo? Porque é contraditório você dizer que confia no Senhor e se desesperar por conta de alguma coisa. Não. Onde a presença do Senhor não existe desespero. Onde a presença do Senhor está, não tem como haver o desespero. O desespero vem do inferno. Porque ele vem para causar desespero, confusão, gritaria, essas coisas. Então, eu falei isso com Deus e depois, quando eu li no livro, eu achei isso muito legal. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. O Senhor guardará em paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Você confia no Senhor, ele vai guardar o seu coração em paz. Isaías 26:3. Tem um hino maravilhoso que fala assim: e tu conservarás em paz esse meu coração, e quem apartará o teu espírito de mim? Se tu me amas assim, é impossível. Muito lindo. Mas ele fala, e tu conservarás em paz esse meu coração. É linda essa parte da música. Uma coisa é se alegrar no Senhor quando tudo está bem. Mas e quando não está? Como é que faz? Porque se tá tudo certinho, eu, por exemplo, eu aqui não está tudo certinho. Eu tô aqui falando e dizendo sobre essas coisas, mas eu acabei de falar aqui que o meu boleto da faculdade não tá pago. E isso é algo assim, preocupante pra mim, não tá me tirando a paz, porque eu creio que eu dependo do Senhor. Já falei pra ele, falei assim, o boleto tá aqui, eu dependo do Senhor. Se o Senhor fizer, eu vou fazer. Se o Senhor não fizer, vou ficar um pouquinho triste, porque, poxa, ninguém gosta, de passar por uma situação assim, mas eu tô na dependência do Senhor. Então, assim, eu tenho me alegrado mesmo quando as coisas não estão bem. Tudo bem. É claro que isso não é um motivo de, meu Deus do céu, eu vou morrer por causa disso. Não, a gente não morre, Mas, assim, não é um momento alegre, não é um momento feliz, Mas, se alegrar quando tudo tá bem é muito mais fácil do que você ter que se alegrar quando o negócio não tá tudo certinho. E José conheceu esse desafio. A história de José é uma história de abandono, é uma história de rejeição, uma história de inveja, O cárcere de José era úmido, escuro, sem janela, comida estragada e água amarga.
ele não tinha saída e ele também não tinha amigos. Quando ele pensou que tivesse um amigo, que no caso era o copeiro e o padeiro, né, naquela situação lá, quando ele pensou que ele tivesse, ele tinha falado, tinha levado uma notícia, né, acho que foi um sonho que ele foi interpretar, alguma coisa assim, eu não me lembro aqui no momento. Mas pro padeiro, ele tinha uma notícia ruim. Ele falou o quê? Coloque os seus assuntos em ordem, porque você vai morrer. E pro copeiro, ele tinha uma notícia boa. Faça as malas, você vai voltar para casa de Faraó. Então, ele deu 2 notícias, achou que ele tivesse, né, com amigos. Mas, para esse que ele deu a notícia boa, ele achou, pô... Ele até pediu, né, quando você for, lembre-se de mim e tal. O cara meteu o pé e caiu no esquecimento. José pediu que o copeiro intercedesse por ele, mas ele nem se lembrou de José quando ele saiu de lá. Então, coitado, mais uma vez, né, frustrado. Seus irmãos, os irmãos de José, não gostavam dos seus sonhos e nem do seu excesso de confiança. José era confiante, os irmãos não gostavam. Então, às vezes, a gente não precisa nem ter algo tão especial fisicamente para causar inveja em alguém. O simples fato de você ser uma pessoa do bem, bem-humorada, feliz, confiante, já torna alguém seu inimigo com inveja de você e já começa a perturbação na vida, né? Então, o excesso de confiança dele incomodava os seus irmãos, que queriam o quê? Matá-lo. Mas eles tiveram a chance de vender o irmão. E aí eles fizeram assim, você já deve conhecer a história, sabe? Mas ele se saiu bem, foi promovido na casa de Potifar. Cara, eu amo a história de José porque é só coisa legal, assim, sabe? Quando você pensa que o cara vai dar uma ruim, ele vai lá no meio daquele ruim e traz algo de bom. Eu acho impressionante, eu amo a história de José. E aí, ele foi vendido, os irmãos, se ferrou agora, ó, vendi, tchau, vai sofrer. Não, chegou lá, ele foi o quê? Promovido na casa de Potifar, né, a ser o governador lá, governante lá, né, na casa dele. Quando chega lá, a mulher do cara arma pra ele e ele, coitado, volta pra prisão, né? Mas ele se saía tão bem que até dentro da prisão ele foi promovido. Parece que ele ficou responsável por olhar lá os outros presos, né? Depois leia, gente, a história de José, porque vale muito a pena. E aí você pode olhar para a história de José e perguntar assim, caraca, mas se Deus está no comando, por que José foi para a prisão? Ele poderia não ir, Deus tinha que livrar ele de todas essas coisas, porque ele era bom demais, Deus estava com ele. Por que Deus permitiu que José fosse para a prisão? Um Deus todo-poderoso não podia impedir isso? Podia. Mas no final da história, José passou da prisão para o palácio. José chegou a dizer aos seus irmãos, vocês planejam o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José falou isso, Gênesis 50, 20. José manteve Deus no meio da sua circunstância. Manteve ali, ó, Deus. José via os sofrimentos de sua vida pela lente da providência divina. O sofrimento dele, ele não via só o sofrimento, ele via tudo aquilo como algo divino. Se você não fizer assim, a ansiedade vai te perseguir todos os dias da sua vida. Então, a cada momento da vida de José, ele tentava, né? Ele via por uma outra ótica. Ele sempre puxava o lado bom de tudo que estava acontecendo de ruim. Ele foi vendido? Ah, isso é ruim, mas ele ficava lá. Ai, fui vendido. Poxa, minha família não me ama. Tá vendo o que meus irmãos fizeram comigo? Meus próprios irmãos, meu Deus, que coisa. Não, ele foi vendido? Foi. Já foi, cara. Já tava lá no lugar. Então, o que ele vai fazer? Remoer? Não. Começou, né? Se saindo bem, e aí foi promovido aqui, foi promovido ali, armava contra ele, ele ia pra prisão, mas chegava lá na prisão, ele fazia o quê? Bom comportamento, ficava bem direito ali, se saía bem, todo mundo olhava pra ele, via que ele era, e aí lá dentro ele também foi promovido. Então assim, José, ele não olhava com aquele olhar de autopiedade, aquela coisa, ele não ficava remoendo essa coisa ruim, esses assuntos. Ele olhava tudo pelo lado bom. Quem é que disse que não tem lado bom, né? No meio das coisas ruins. E aí, o autor, ele menciona um pedacinho de um hino maravilhoso também que eu amo.
que ele fala assim, aflição e paz. E o hino é assim, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. E aí tem uma outra estrofe que fala assim, ó. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar da aflição, que feliz eu serei com Jesus. Então, seja o que for, o Senhor me faz saber que feliz com Ele eu sempre vou ser. Embora Satanás trame contra a minha vida, me ataque, eu estou certo que apesar dessas aflições, que eu sou feliz com Jesus. Então, gente, esse hino é lindo. É claro que eu desafinei umas partezinhas aí, mas depois pegue seu cantor cristão, cante, medite na letra desse hino. O autor fala aqui também sobre uma calma contagiante. Gente, como eu quero. A ansiedade não se faz necessária, porque Deus está por perto, né? A gente leu lá no versículo, perto está o Senhor. Então não é preciso, não é necessário você se acabar de ansiedade, porque Deus está por perto. Quantas pessoas foram feridas como consequência de um estresse descontrolado? Só porque você estava completamente descontrolada e estressada, você, com palavras ou com atitudes, feriu determinadas pessoas. Eu tenho que sair pedindo perdão o tempo inteiro para todo mundo na minha família, porque eu vou te contar. Inconscientemente eu devo acabar com a vida deles. Mas por quê? Por causa desse estresse, por causa desse descontrole. Porque graças a Deus eu tenho conseguido, eu tenho buscado e eu tenho sentido o agir de Deus, tenho percebido o agir de Deus na minha vida e a mudança. Então, assim, creia e faça mesmo, busque do Senhor porque Ele faz. Tô falando, não é porque eu vi fazer na vida de ninguém do meu lado, não. Tô falando porque eu vi o Senhor trabalhar na minha vida. Então, a gente precisa ser essa pessoa que contagia com a calma. E quantos desastres foram evitados porque uma pessoa se recusou a ceder atenção? Então, numa situação, né, ao invés de você ser descontrolada, quando você é uma pessoa que contagia com a calma, você pode evitar várias tragédias, né? Várias situações ruins, tristes, né? Você pode evitar, porque quando você se recusa a ceder a aquela descarga toda do estresse, você evita uma série de coisas. Então, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos com coisa alguma. Filipenses 4, 5 e 6. A amabilidade, ela descreve um temperamento maduro e ponderado. Uma atitude adequada, equilibrada e temperada. Então, a amabilidade é isso, é esse temperamento, onde você é maduro o suficiente, de repente, para ceder algo, né, de emoção dentro de você mesmo. A pessoa cuja calma é contagiante faz as outras pessoas que estão ao seu redor se lembrarem que Deus está no controle. Porque às vezes você vai se deparar com uma situação e que você tem uma calma tão grande dentro de você que você vai falar assim, minha filha, Deus está no controle. E aquela sua palavra vai gerar uma confiança na outra que está ouvindo. Então, essa pessoa, ela contagia o outro, não com estresse, não com nervosismo, com a raiva, mas com a calma que vem do Senhor. É o líder que vê o desafio, ele reconhece o desafio, observa, vê que são tempos difíceis, mas ele diz o quê? A gente vai superar, né? Como podemos manter a calma quando todos a estão perdendo? A resposta é o quê? Perto está o Senhor.
Como que a gente pode manter a calma se a gente olha para o nosso redor e vê todo mundo muito doido, todo mundo muito nervoso e estressado? Como que a gente pode manter a calma percebendo essa situação? Perto está o Senhor, a resposta está aí. Você não está sozinho. Eu não estou sozinho, então você precisa crer nessa palavra, né? Você pode se sentir sozinho ou pensar que está sozinho, mas não há um momento sequer que você enfrenta a vida sem ajuda. Não tem. Não há um momento que Deus abandona você. Você às vezes que esquece de recorrer a Ele, você que às vezes que esquece de buscar Ele. Mas em todo momento Ele está lá. A palavra do Senhor diz o quê? Perto está o Senhor, né? Oração, não desespero. O autor menciona essa frase e eu falo assim, meu Deus do céu. Oração, gente, e não desespero. Porque a nossa primeira reação, às vezes, diante de alguma notícia ruim, diante de algum quadro ruim, é o quê? Se desesperar. E aí tem um outro livro dele também, Coragem para Viver, que ele fala, e se a nossa primeira reação, ao invés do medo, for a fé? Se a gente, porque automaticamente, você vê, né, alguma situação, você logo vem o medo, aquele medo dispara. Mas aí você vai e troca a ficha rapidinho, porque ele vai vir porque é uma reação normal do ser humano, mas aí você pega, tira ele de cena e bota o quê? A fé. Então aqui ele fala, oração, não desespero. A paz vem quando as pessoas oram. Gente, quem é que concorda com isso? Todo mundo, né? A paz do Senhor, ela vem quando as pessoas oram. A oração, tem uma neurocientista, Rosana Alves, que ela fala, depois eu vou procurar esse videozinho dela e vou colocar para vocês olharem. Ela fala que a oração, ela realmente traz uma paz dentro da gente, que não é uma coisa assim, aleatória, não, isso dentro do nosso cérebro tem espaço para essa questão da oração e do que ela faz com o nosso cérebro, com o nosso corpo. Muito interessante. E aqui fala assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração. É pela oração, é pela súplica e com ações de graças. Apresentem seus pedidos a Deus. Então, nós precisamos orar. Igreja, pessoas, nós precisamos orar e não se desesperar com nada. Com esse versículo, o apóstolo nos convoca a tomar uma atitude contra a ansiedade. É uma atitude contra a ansiedade. O antídoto da ansiedade é a paz. Até esse momento, ele vinha nos assegurando acerca do caráter de Deus. Deus é soberano, Deus é misericordioso, a presença do Senhor é maravilhosa, né? Mas agora é a nossa vez de agir com base nessa convicção. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração, pela súplica. Nós precisamos apresentar os nossos pedidos a Deus. Preferimos a oração, a gente precisa preferir a oração do que se desesperar. Essa precisa ser a nossa opção. A paz vem quando as pessoas oram. Entenda isso. A paz vem quando as pessoas oram. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Você já leu isso, né? Porque ele tem cuidado de mim e ele tem cuidado de você. 1 Pedro 5,7. Lançar é um ato intencional no sentido de deslocar um objeto. Eu vou lançar esse livro daqui. Eu vou lançar a minha flecha. A flecha vai. Então, é um ato de deslocar algo, né? Então, que este lançar seja a sua primeira resposta diante da má notícia. A má notícia veio, lança essa má notícia aos pés do Senhor. Lance sobre ele. O medo que você tem, lança sobre ele. A preocupação que você tá, lança sobre o Senhor, né? Quando perceber a ansiedade surgindo dentro de vocês, isso eu tenho feito. Quando você perceber, você sabe, você, né, conhece seu corpo. Então, quando você começa já sentindo aquela dorzinha aqui, ou então quando você começa já sentindo um friozinho na barriga, sozinho, que o meu é assim, o meu dispara. Quando eu começo sentindo frio na barriga sozinho, sem nada, eu falei, tem coisa ruim aí. Então, quando você perceber a ansiedade surgindo dentro de você,
lance ela na direção de Cristo. Faça isso na mesma hora. Agora, eu tô aqui assim, de repente senti um friozinho na barriga. É nesse momento. Lança sobre o Senhor, na mesma hora. Leve o seu problema a Cristo e pergunte. O Senhor disse que me ajudaria, certo? Porque o Senhor, ele disse. O Senhor disse que estaria comigo quando eu atravessasse as águas, certo? O Senhor disse que me guiaria pelo vale. Lembra? Salmo 23:4? O Senhor disse que nunca me deixaria nem me abandonaria. Hebreus 13:5. O Senhor disse. Então, todas essas coisas que o Senhor disse, você precisa tomar posse, você precisa se apropriar disso. O Senhor disse que estaria comigo. Então, o Senhor está com você. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Então, menos pensamentos ansiosos e mais pensamentos cheios de oração. Gente, essa é a chave. Esse é o segredo, não tem outro segredo. À medida que você orar, a paz de Deus ela vai guardando o seu coração e a sua mente. É isso que acontece. Agora o autor também fala sobre uma grande gratidão. A vida boa, ela começa não quando as circunstâncias mudam. As circunstâncias não precisam mudar, mas o que precisa mudar são as nossas atitudes em relação a elas. E aí tudo muda. Então a vida ela não fica boa quando as coisas melhoram. Não, mas quando as nossas atitudes em relação àquilo melhoram. Olhe novamente para o seu antídoto contra a ansiedade. Filipenses 4, 6 e 7. Ele fala assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com o quê? Ação de graças, gratidão, agradecer. Então, a gratidão melhora a autoestima, a gratidão enriquece as relações, a qualidade do sono e a longevidade. Tudo isso através da gratidão. Uma amiga estava comentando sobre um livro que depois eu vou procurar e vou falar sobre esse livro, porque eu vou ler. E que o autor, eu não sei se é livro de autoajuda, alguma coisa assim, mas que ele fala sobre a gratidão. E aí, ele fala que é pra gente, toda vez que a gente tiver vontade de murmurar, a gente escrever gratidão no papel e colar em algum lugar. Toda vez. E aí ela disse que ela chegou em casa e ela tava numa fase de reclamar tanto que quando ela foi se dar por percebida lá, a casa tava toda cheia de papel de gratidão. Porque ela, ao invés de reclamar, de murmurar, ela colava gratidão. E ela pegou aqueles negocinho amarelinho que vai colando e ela colou na casa inteira. Então, com ações de graça. Então, a gratidão, ela melhora tudo, até a nossa saúde. Ela melhora. O coração ansioso diz: ah, Senhor, quem me dera se eu tivesse, né, o meu Kicks, o meu Creta, o meu Tracker, meu carrão, né, SUV, que eu gosto tanto. O coração ansioso, ele diz: ah, Senhor, quem me dera se eu tivesse isso, aquilo, ou se eu tivesse já, sei lá, alguma coisa, né? Só que o coração grato, ele diz: tu já me deste isso, tu já me deste aquilo, o Senhor já me deu tal coisa, olha, o Senhor fez isso, ah, Senhor, isso, aquilo e aquilo outro. Então, o coração grato, ele é assim. Ele fala disso o tempo inteiro, ele agradece ao Senhor. Então, concentre-se mais no que você tem e menos naquilo que você ainda não tem. Se concentra naquilo que você já tem. Estava lendo uma frase, eu não sei onde que eu estava lendo isso, não sei se foi nesse livro aqui, mas acho que não. Estava lendo e falava assim: por que a gente tem a tendência de valorizar... Ah, não, foi numa série que eu estava vendo, eu esqueci o nome da série, mas que a menina falava assim: como é que pode, né? Como que a gente tende a valorizar, tipo assim, várias coisas você quis conquistar, né? E aí você prioriza mais aquilo que você ainda não conquistou. E aquilo que você ainda não conquistou desvaloriza tudo aquilo que você já conquistou. Ah, eu queria ter um carro, uma casa e uma família. Aí eu consegui a família, o carro, mas eu ainda não tenho a casa. E aí você fica focando só na casa que você ainda não conseguiu, mas você não foca que você já conseguiu o carro e a família. Ou, né, isso eu falo assim porque na série as duas irmãs conversavam e elas queriam muito, quando crescesse, ter um carro, uma casa e uma família.
E aí ela fala, por que, aquilo que a gente ainda não conquistou desvaloriza aquilo que a gente já conseguiu conquistar? E isso é muito interessante. Então, que a gente possa aprender a ter um coração grato, grato mesmo ao Senhor por tudo que Ele já tem feito, por tudo que Ele vem fazendo na nossa vida. Paulo aprendeu a se contentar com o que tinha, visto que ele tinha bem pouco. Como que ele podia ainda estar contente? Como? Ele aprendeu a se contentar com aquilo que ele tinha, mas o que ele tinha era muito pouco. Ele se concentrou numa lista diferente. Ele tinha a vida eterna. Ele tinha o amor de Deus. Ele tinha o perdão de pecados. Ele tinha a certeza da salvação. Ele tinha Cristo. E Cristo era o suficiente. Ele se concentrou numa lista completamente diferente. Às vezes a gente fica focando só no mundo natural. Só no mundo natural. E isso acontece várias vezes na nossa vida. Várias vezes, várias épocas, né? A gente fica se concentrando muito no mundo natural. É só mundo natural, só mundo natural. Só conquista terrena. É só trabalho, é só faculdade, é só curso, é só isso, é só aquilo. Só coisa humana, só coisa natural. A gente foca muito nisso. E Paulo, ele se concentrou numa lista diferente, né? Seu único objetivo era conhecer Jesus. Era conhecer mais do Senhor. As riquezas já não atraía mais ele tanto assim, né? Paulo encontrou toda a satisfação que o seu coração desejava. O fracasso pode levar a nossa alegria, né? Eu não consegui ainda comprar o tal carro que eu tanto acho lindo aquele carro, mas eu ainda não consegui. Então o fracasso, ele pode levar a nossa alegria. Não Jesus. Não Jesus não, gente. Eu escrevi errado. Olha como que é importante. Pontuação, viu? Eu escrevi não Jesus, escrevi direto, não botei a vírgula. Mas o fracasso pode levar a nossa alegria? O fracasso pode levar a nossa alegria? Não. Não pode. Por quê? Jesus é maior do que o nosso pecado. A traição pode levar a nossa alegria? Não. Jesus nunca nos deixa. A pessoa pode trair, mas Jesus não te deixa. Ele é o único que está ali fiel. A doença pode levar a nossa alegria? Não. Porque Deus prometeu curar-nos, seja desse lado da vida ou do outro, né? Porque quando a gente morre, Deus não curou a gente aqui no mundo humano. Mas quando a gente morre, nós temos o quê? O corpo transformado, né? Isso que a palavra fala lá em Apocalipse, nós vamos receber um novo corpo, novo tudo, novo nome, né? Então, lá não existe doença, lá não existe nada disso. Então, nós fomos curados. Mesmo que não seja aqui, que seja lá. O desapontamento pode levar a nossa alegria? O desapontamento, você ficou desapontado com alguém, isso pode levar a sua alegria? Não. Porque embora os nossos planos possam não funcionar, sabemos que o plano de Deus funcionará. Então, pode não ter dado certo os planos que eu fiz aqui para poder organizar minhas contas, né? Mas os planos de Deus, eles funcionam. Então, o meu não deu certo, mas o dele vai dar. Então, nada disso pode levar a sua alegria. O que você tem em Cristo é maior do que qualquer coisa que você tenha na vida. O que você tem no Senhor é muito maior do que tudo aquilo que você tem aqui na terra, né? Enquanto fazemos a nossa parte, tudo vai dar certo. Alegrarmos no Senhor, essa é a parte que nós temos que fazer. Nos alegrar no Senhor, buscarmos um espírito de mansidão. Precisamos buscar, eu tenho buscado. Busque também. Orarmos por tudo e apegarmos-nos à gratidão. Então, nós precisamos fazer essas coisas. Nos alegrar no Senhor, buscar um espírito de mansidão. Você não pode viver nesse desespero, nessa ansiedade descontrolada, nessa ansiedade uma atrás da outra. Você precisa ter calma, mansidão. A gente precisa orar por tudo. Por tudo, por todas as coisas a gente precisa orar. Tudo a gente precisa entregar em oração ao Senhor. E a gente precisa nos apegar à gratidão. Seja grato. Seja grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Aí, se eu parar para te perguntar, o que você poderia falar de gratidão? Não sei. Aí você precisa ficar pensando, gente, a sua vida é a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça. A sua saúde, o fato de você estar bem, tá aqui, ó, podendo falar, podendo andar, podendo... Isso é gratidão. Você precisa ser grato por isso. Você poderia não estar, gente. Quem disse que isso é certo na vida? Não é. Então, isso não é uma certeza.
Então você precisa ser grato ao Senhor pela sua saúde, pela sua vida. Primeiro pela vida, né? Porque só de você estar vivo já é o maior, né? Você pode estar todo engessado, mas pelo menos você está vivo. E aí depois disso, a sua saúde. Se você está vivo, ainda está com saúde, filho, você está bem. Seja grato. Agora, se você está vivo, está com saúde e a sua família também, seu filho, sua mãe, seu marido, sua esposa, se tá, mais gratidão ainda. Depois disso, você ainda tem o que comer. Gente, pelo amor de Deus, você tem o que comer, tem gente que não tem, então olha mais gratidão. Além disso, você ainda tem uma casa. Você está na sua casa, foi despejado, está na ponte? Não, você está em casa. Seja grato ao Senhor pela sua casa. Ah, você nem agradece mais pela sua casa, mas por quê? Tanta coisa tem para reclamar e é tanta coisa tem para se preocupar que você esquece de ser grato pela sua casa. Mas, poxa, precisamos nos atentar para a gratidão. Meditem em coisas boas. Se houver algo digno de louvor, pense nessas coisas. Pense. Pense no que vocês estão pensando. A gente precisa praticar essa gestão do pensamento, porque você pode escolher tudo aquilo que você pensa. Se eu decidir que agora eu vou ficar pensando aqui sobre o que eu vou fazer com o boleto da faculdade, eu vou ficar aqui, como que eu vou pagar esse boleto da faculdade? Eu pensei em fazer docinho, vendendo sinal. Não, mas aí os meninos do sinal vão ficar tudo com raiva de mim, que eu vou pegar a clientela dele. Então, peraí, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer bolo, então, pra vender? Pode ser, acho que eu vou fazer... Eu posso ficar aqui parada pensando em como que eu vou resolver essa situação na faculdade. Eu posso escolher pensar também em outras coisas. Não vou pensar nisso não, né? Ainda mais quando é uma coisa ruim. Não vou pensar nisso que é ruim não. Eu vou pensar, sai pensamento, sai. Agora eu quero pensar, agora eu quero cantar, vou ficar cantando louvores ao Senhor até eu ficar rouca. Então, você pode escolher naquilo que você pensa. Então, preste atenção. Pense no que você tem pensado ultimamente. A sua mente, você tem pensado muito em quê? Qual tem sido o seu foco do pensamento, né? Precisa praticar essa gestão do pensamento. A gente precisa escolher naquilo que a gente vai pensar. O sábio, ele já exortava: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4, 23. E aí ele fala assim, o autor: você quer ser feliz amanhã? Quer? Então plante semente de felicidade hoje. Conte as bênçãos, memorize versículos da Bíblia, ore, cante hinos, passe tempo com pessoas encorajadoras. Queridos, preste atenção nas companhias. Tá perdendo tempo com quem? Quem é que tem feito parte do seu dia a dia? Tem conversado sobre o quê? Essas pessoas com quem você se relaciona, elas falam sobre o quê? São encorajadoras ou são pessoas pessimistas? Então, quer ser feliz amanhã? Faça essas coisas. Plante sementes de felicidade, plante coisas boas, conte as bênçãos. Tem contado as bênçãos do Senhor na sua vida? Conte, memorize versículos. Sabe um versículo de cabeça? Não sabe? Vai memorizar. Ore. Tem orado? Orou hoje, orou ontem? Procura orar. Cante hinos. Querido, cante hinos. Eu desafinei, mas gosto de cantar. Canto mesmo, canto sozinho, canto no banheiro, canto no quarto, canto na sala, canto na cozinha. Então, é o lugar que eu mais tenho que cantar. Porque para entrar lá pra fazer comida, tem que estar cantando, porque senão não rola. Passe tempo com pessoas encorajadoras. Começa a perceber ao redor, tá andando com quem? Agora, quer garantir a tristeza da manhã? Quer ficar na fossa? Então faz, sabe o quê? Role no pescoço, role até o pescoço, ó, de lama, de autopiedade. Ai, meu Deus, olha como eu tô. Ai, Senhor, ninguém gosta de mim, eu não consigo fazer amigo. Ai, meu Deus, minha vida. Ai, tá vendo como é que tá tudo? E que nada tá dando certo. Vai, faça isso. Quer garantir a tristeza da manhã? Fica aí nesse pensamento, tá? Fica nesse pensamento de culpa, de ansiedade. Ai, eu me sinto culpado por tudo. Porque isso deu errado e a culpa é minha. A culpa é minha. Não, eu errei. A culpa é minha. Então vai, fica remoendo mesmo essas coisas. Pensa no pior. Quer garantir a tristeza de amanhã? Pensa sempre no pior. Pensa mesmo. Fica remoendo os sentimentos, tá? Pra garantir a tristeza do amanhã é fácil. É só você ficar remoendo aquelas coisas ruins. É certo. Fica lá, ó, se queixando só com quem sabe se queixar. Sabe aquela pessoa que reclama de tudo? Reclama que tudo tá ruim. Meu Deus, tem nada de bom pra contar? Senta com ela. Aí, cola.
cola com ela. Sabe por quê? É certinho garantir a tristeza de amanhã. Então, queridos, nós precisamos saber encontrar um caminho. O que você quer? Você quer garantir a tristeza ou quer garantir a alegria? Então, dependendo daquilo que você fizer, você vai estar garantindo o seu amanhã, tá? Então, a cura da ansiedade requer um pensamento saudável. Requer um pensamento saudável. Pensamentos como? Ninguém mais vai me amar. Isso é um pensamento saudável? Não. Então você não pode ficar pensando nessas coisas. Tá tudo acabado pra mim. É pensamento saudável? Não é. Então você não pode ficar perdendo tempo com esses pensamentos. Ah, todo mundo é contra mim. Se você parar em cima desse pensamento, você nunca vai conseguir se curar da ansiedade. Eu nunca vou perder peso. Sabe? Aquela pessoa que tem uma dificuldade de perder peso, que tá assim, não, isso não vai dar não. Não vai dar certo. Não, eu nunca vou conseguir. Eu nunca vou sair desse monte de dívida que eu tô aqui, ó, cheio de boleto. Nunca vou conseguir. Eu nunca vou ter amigo. Ninguém gosta de mim. Queridos, esses pensamentos todos são pensamentos que não vão te libertar da ansiedade, que não vão te levar para um outro nível. Então, você tem que pegar esses pensamentos desse tipo e extinguir da sua vida. Você precisa pensar, se você está pensando muito nisso, você precisa parar de pensar nisso. Porque a cura da ansiedade requer um pensamento saudável. Esses pensamentos não são saudáveis. Então, se eles não são saudáveis, você precisa cortar isso da sua vida. Apeguem-se a Cristo. Você precisa se apegar ao Senhor. Satanás é o mestre do engano. Ele é o mestre do engano. Mas ele não é o mestre da sua mente. A sua mente é de Cristo, a sua mente é do Senhor. Na sua mente você que manda. Não permita que o diabo venha colocar esses pensamentos que a gente falou ali agora. Que eu nunca vou, que eu nunca tenho amigo, eu tenho dificuldade para emagrecer, não tô conseguindo emagrecer nada, olha como é que eu tô gorda, olha como é que eu tô isso. Meu Deus. Esses pensamentos são pensamentos de engano. Que o diabo, ele trabalha na nossa mente colocando isso. Só que você pode selecionar naquilo que você vai pensar. Então, a sua luta tem que ser constante. Você tem que escolher não querer pensar e nem alimentar isso. Lá no livro do Max Lucado, do outro, Coragem para Viver, ele fala: tudo que você alimenta, cresce. Não sei se foi lá que eu vi isso, não. Não sei, tenho certeza não, mas acho que foi lá não, agora que eu lembrei. Tudo que você alimenta, cresce. Vê se não é verdade. Se você alimenta lá um cachorrinho, ele vai o quê? Crescer, ficar grandão. Se você alimenta lá a plantinha, ela vai o quê? Crescer. Agora, se você alimenta esses pensamentos horrorosos que Satanás coloca na sua mente, eles vão crescer também. Então, tudo que você alimenta cresce. Então, você não pode alimentar esses pensamentos. Você precisa alimentar, é o quê? É a sua mente Cristo. É isso que você tem que alimentar. Você tem que alimentar o seu espírito de coisas boas. Em João 15, 4, 10, Jesus te convida a permanecer nele. Permanecer. Nós precisamos permanecer no Senhor, né? E aí ele fala para a gente permanecer nele. Estar em casa é se sentir seguro, certo? Casa é um lugar o quê? De refúgio, de segurança. E Cristo é o nosso lar. O Senhor é a nossa casa, né? Então a gente precisa ficar à vontade na presença dele. Livre para ser quem a gente é. Então a gente precisa se apegar ao Senhor, né? Lá em Colossenses 3:2 fala assim: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Eu não estou dizendo para você deixar de pegar minha conta e joguei fora. Quero pensar nisso mais não. Não. Você vai apresentar ao Senhor, mas vai pegar a conta e vai guardar ali, tá? Vai deixar ali. Que adianta você ficar andando com a conta para baixo para cima, não, né? Minha conta tá aqui, eu preciso pagar. Não. Apresenta ao Senhor, descansa e mantenha seus pensamentos nas coisas do alto, né? Uma pessoa escreveu assim: eu estava sofrendo, estava com medo. Por meio dos hinos, pude me conectar a Deus de uma maneira significativa, quando não consegui encontrar palavras para orar. Essa pessoa, ela estava sofrendo, estava com medo, e aí ela não conseguia nem orar, de tanto que ela estava sofrendo, de tanto que estava doendo, estava difícil. Só que mesmo quando ela não encontrou palavras para orar, ela fez o quê? Por meio dos hinos, ela se conectou ao Senhor de uma maneira tão maravilhosa que ela permaneceu naquilo e aquilo foi edificando e aquilo foi preenchendo a mente dela com a verdade de Deus. Então, em momentos
ruins, em momentos difíceis, mesmo quando você não tiver palavras para orar, adore, cante. Tem um hino que fala assim, ó: é adorar quando a dor te consome. Aí canta assim, eu esqueci como é que é o hino, mas esse hino é maravilhoso. É adorar quando Deus não responde, é adorar quando a dor te consome, é adorar quando você está sozinho, sem amigos. É adorar no dia do luto, é adorar. Então, mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, né? Ganharei dinheiro suficiente? Farei algum amigo? Terei uma sala só para mim no trabalho? Vou ter que dividir sala com alguém? Os pensamentos se agitam na sua mente, né? São várias perguntas que vêm, os pensamentos eles vão agitando por dentro da gente. O que significa toda essa ansiedade? Todo esse medo? Toda essa inquietação? O que significa isso? Significa simplesmente que você é um ser humano, tá? Esses questionamentos, ele vêm. Você pode se tornar, né, de repente passar por uma fase na vida onde essas perguntas ou perguntas semelhantes vão começar a agitar a sua mente. E aí você vai achar que você é doido, meu Deus do céu, pirei. Não. Os cristãos, eles lutam contra a ansiedade, porque a ansiedade, como a gente já falou, é natural, né? Os pensamentos, ele vem, mas nós precisamos de administrar e ver se a gente vai querer ficar preso a isso. Então, os cristãos, eles lutam contra a ansiedade o tempo inteiro. Aí aqui o autor, ele fala que Jesus lutou contra a ansiedade. Lá no jardim de Getsemane, ele orou 3 vezes para não ter de beber o cálice. Ele estava pedindo toda hora ao Senhor: ai, Senhor, vê se passa isso da minha vida. O coração dele batia de forma tão violenta que os vasos capilares se romperam e gotas de sangue escorreram pelo seu rosto. Olha como é que estava o coração do Senhor, né? Ele ficou ansioso, mas ele não permaneceu ansioso. É sobre isso que nós estamos falando, né? A gente ficar e a gente permanecer. Ele confiou os seus medos ao Pai e concluiu a sua missão com fé. Então, você também vai entregar ao Senhor tudo aquilo que tenta tirar sua paz. E você vai concluir a sua missão com fé, com poder e glória no Senhor. Ele nos ajudará a fazer o mesmo. O Senhor, perto está o Senhor. É com Ele que nós temos que colar, que fechar, porque é Ele que vai nos ajudar a fazer o mesmo. Há um caminho para sair do vale da irritação. Existe um caminho. Então, celebre a bondade de Deus. Tire a sua atenção do problema e celebre a Deus. Não adianta ficar obcecado com o problema. Qual foi a pessoa que ficou focada no problema e deu tudo certo? Né? Quanto mais você olhar para ele, maior ele vai ficar. Quanto mais você olha, direciona e foca no problema, maior ele fica. Agora, quanto mais você olhar para o Senhor, quanto mais você olhar para Deus, mais rápido o seu problema vai ser reduzido ao devido tamanho dele. Quanto mais você olhar e focar no Senhor, mais você vai perceber que o seu problema vai voltar para o tamanho original dele, tá? Porque nada é maior do que o Senhor. Então, o seu problema não pode ser maior do que Deus. Então, quando você foca no seu problema, a sensação, a impressão que dá é que aquilo vai te engolir. Mas quando você foca em Deus, quando você começa a focar no Senhor, você começa a perceber que o seu problema vai voltando para o lugarzinho que ele tem que ficar, né? Nunca maior do que o Senhor. O salmista, ele fala, 121, 1 e 2. Levanto os meus olhos para o monte e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, levanto os meus olhos para o Senhor. Você não ganha nada colocando os olhos no seu problema, mas você ganha tudo colocando os olhos no Senhor. Enquanto Pedro ele se concentrou no rosto de Cristo, ele fez o impossível, ele fez o sobrenatural. Mas quando ele começou a olhar para a tempestade, ele afundou como uma pedra. Então, se você está afundando, é porque você está olhando na direção errada. Concorda comigo? Se Pedro, durante todo o momento da sua caminhada, estava focado, ele estava andando, ele estava fazendo algo sobrenatural, foi quando ele começou a prestar atenção no que estava acontecendo ao redor, quando ele começou a perceber, aí que ele afundou. Porque enquanto o olhar dele estava em Cristo, não. Então,
Se a gente está afundando, é porque a gente não está olhando certo. A direção está errada. Você já levou um aparelho doméstico para consertar? Um liquidificador, uma batedeira, uma coisa que deu ruim, se ele já levou para consertar? E aí, quando você leva esse aparelho para o técnico, você explica para ele o problema e, né, deixa lá com ele. O certo seria. Ou você já levou alguma coisa para consertar, explicou para ele o problema e se ofereceu para ajudá-lo a consertar? Ah, sim, quer ajuda? Aí eu vou te ajudar. Ou então você debruça lá na bancada e fica fazendo pergunta. E aí, como é que tá? Conseguiu ver a peça aí? Tá fazendo? Tá tirando a peça? Você fica lá, assim, ó, conversando com ele, sabendo sobre o que ele tá fazendo no trabalho dele. Ou então você leva o aparelho, deixa lá com ele, pega um saquinho de dormir, uma cabaninha, bota ali na porta, né? Bota bem ali na calçada, deita e fica ali, ó, pra poder observar o trabalho dele. Não, a gente nunca fez isso. Quando a gente leva um aparelho para consertar, a gente deixa lá e a gente só volta quando é para buscar. Ou então o cara liga, fala alguma coisa e tal. Ninguém fica lá oferecendo ajuda. Ninguém fica fazendo pergunta do que ele tá fazendo. Por que você tá tirando essa peça? Você tá botando essa aí por quê? Ninguém fica fazendo isso. Ninguém pega a cadeira e fica sentada lá na porta do negócio lá da oficina dele, lá da lojinha de conserto. Você não bota coisa lá e fica lá esperando. Não faz. Você entrega, deixa lá e vai embora. Ou seja, você descansa. E com o Senhor, nós precisamos fazer a mesma coisa. E é isso que eu tenho feito na minha vida e eu quero te convidar a fazer. É por isso que eu vim aqui. Porque quando eu entrego alguma coisa para Deus, hoje, eu entrego e entrego. Eu não fico toda hora perguntando o que é. Ai, Senhor, como é que você vai fazer? E aí? E aí, Deus? E aí? Conseguiu? Conseguiu? Vou fazer o quê? O que eu tenho que fazer? Não, eu entrego. E digo, estou na dependência do Senhor. Ah, Jenny, como é que vai fazer o negócio lá pra pagar o... E não sei, cara, dependo de Deus. Não sei não sei o que ele vai fazer, não. Eu dependo do Senhor. Só vou fazer se ele fizer alguma coisa lá. Ou se ele mandar um trabalho, ou se ele mandar um dinheiro, ou se, sei lá. Mas, a princípio, eu não sei. Tá lá com ele. É essa a resposta que a gente tem que dar. É essa a segurança que a gente tem que ter. De entregar nas mãos de alguém que sabe o que vai fazer e descansar. É esse descanso que eu tenho buscado do Senhor todos os dias da minha vida. Eu sei em quem eu tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. 2 Timóteo 1 e 2. Então, queridos, nunca se esqueçam. Não deixem que o pensamento ansioso ou o pensamento negativo assumam o controle da sua mente. Não deixe. Não permita isso. Você não pode controlar as circunstâncias, mas você pode confiar naquele que controla todas as coisas. Você não pode controlar as circunstâncias, mas sempre pode controlar o que você pensa sobre as coisas, tá? Alegrem-se sempre no Senhor. Não esqueçam, alegrem-se sempre no Senhor. Peçam ajuda a Deus, apresentem os seus pedidos a Ele. Oração ao invés de desespero. Não esqueçam. Oração ao invés de desespero. Faça da fé a primeira reação e não o medo. Quando o medo vier, você vai lá rapidinho, troca e coloca a fé no controle. Contagie todos com a sua calma. Mas para isso você tem que ter a calma, né? Então busque do Senhor, se apeguem ao Senhor, se apegue a Cristo, encha sua mente, sua cabeça, seu coração, sua vida do Senhor, para poder você ter calma, para contagiar os outros que estão ao seu redor, para você ser uma fonte de calma, de tranquilidade. E quando você perceber uma situação de desespero, você ter a calma o suficiente para você e para o outro. E falar, Deus está no controle. Deus está no controle. Meditem em coisas boas. Não esqueçam, meditem em coisas boas. Então, gente, olha, que vocês possam ter gostado desse livro. Se quiserem, é esse livro aqui, eu comprei pela internet, foi muito baratinho, não lembro quanto foi, mas foi bem baratinho. Foi menos de R$20, eu acho. Então, ó, é um livro maravilhoso. É muito legal. Aqui tá tudo isso que eu falei com vocês, está escrito aqui. Então, se vocês quiserem comprar, vai lá, compra, leia, medite, mas fique com esses versículos, fique com essas coisas na cabeça, porque existe um fim dessa ansiedade, do descontrole, né? Da ansiedade descontrolada. Então, que
Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês e que vocês possam sempre se lembrar dessas coisas que eu falei aqui, tá? Se apeguem a Cristo, deem a Ele todo o seu coração, deixa Ele dirigir a sua vida, porque nós não podemos controlar todas as coisas, mas nós temos um Deus que é soberano e que tem o controle de todas as coisas. Amém? Que Deus possa te abençoar.